Helena olhava ao espelho com um misto de cansaço e coragem. Aos 39 anos, o tempo já lhe havia tirado as ilusões, mas deixado algo mais valioso: resistência. Divorciada, mãe de um rapaz de 17 anos, vivia com o que conseguia em trabalhos temporários. Já fora recepcionista, cuidadora de idosos, atendente de loja. Mas o que aparecia agora era diferente, e talvez sua última chance de recomeçar. Naquela manhã, arrumou o cabelo com cuidado, passou o batom claro e vestiu sua melhor blusa. O anúncio dizia: família procura babá para casa de alto padrão. Preferência por mulheres discretas e experientes. Boa remuneração. Helena mal acreditou quando foi chamada para a entrevista. A casa ficava em um bairro nobre de São Paulo, o tipo de lugar que ela só via da janela do ônibus. Ao chegar, ficou parado alguns segundos diante do portão alto. A mansão era moderna, cercada de jardins impecáveis. Tudo ali exalava perfeição. E ainda assim, havia algo, silencioso demais. Tocou a campainha. Uma voz feminina, fria e controlada, respondeu pelo interfone. Pois não? Bom dia, eu vim pela vaga de babá, Helena Santos. Pode entrar, o portão vai abrir. O som metálico ecoou e o portão se moveu lentamente. Helena respirou fundo e entrou. A mulher que a recebeu era elegante, imponente. Deve ter uns 40 e poucos, pensou Helena. Cabelos loiros presos num coque perfeito, roupa cara, olhar distante. Sou Beatriz, disse ela estendendo a mão com leveza ensaiada. Esposa do senhor Álvaro. Muito prazer, respondeu Helena tentando parecer confiante. A vaga é para cuidar de nossa filha, Elisa. Ela tem 6 anos. É uma menina especial. O tom dela mudou na última palavra. Helena percebeu, mas não perguntou. Apenas assentiu com calma. Beatriz a conduziu pela casa. Corredores amplos, quadros caros, móveis brancos demais. Era tudo tão impecável que chegava a ser frio. Elisa fica sob os meus cuidados a maior parte do tempo, mas estou sobrecarregada. Meu marido viaja muito. Precisamos de alguém confiável, que saiba ser discreta. Entendo. Discrição, Helena. É o mais importante. Aqui tudo deve permanecer em silêncio. Helena sentiu um arrepio, mas disfarçou. Pode confiar, senhora. Eu só quero trabalhar. No quarto da menina, o contraste era enorme. Bonecas espalhadas, desenhos coloridos, o cheiro de talco e inocência. Mas Elisa, sentada na cama, não sorriu ao ver a nova babá. Apenas observou em silêncio, os olhos grandes e atentos demais para a idade. Helena se abaixou. Oi, princesa. Eu sou a Helena. Vim para te fazer companhia. A menina não respondeu. Beatriz apenas sorriu de canto e disse: ela demora um pouco para se acostumar, mas você vai aprender a lidar. Durante os dias seguintes, Helena foi se adaptando à rotina. Elisa era uma criança doce, mas tinha momentos estranhos. Acordava à noite, falava sozinha. Às vezes dizia coisas que pareciam não vir de uma criança. Uma madrugada, Helena ouviu passos no corredor e foi verificar. Elisa estava parada diante da parede, olhando fixamente para um ponto vazio. Elisa? Sussurrou. A menina virou-se devagar. Ele está triste, tia Helena. Quem está triste, meu amor? O homem do porão. Helena gelou. Que homem, Elisa? A mamãe disse para eu não falar. No dia seguinte, tentou comentar o episódio com Beatriz, mas a mulher cortou o assunto com firmeza. Elisa tem imaginação fértil. Não estimule essas bobagens. Helena assentiu, mas o incômodo ficou. À noite, deitada, ouvia barulhos vindos de baixo, passos lentos, arrastar de cadeira, como se alguém se movesse no escuro. Mas o casal dormia em outro andar, e a casa era enorme. Certa manhã, ao levar Elisa ao jardim, percebeu algo curioso: uma porta lateral trancada com cadeado. Perguntou ao jardineiro o que havia ali. O homem, de olhar desconfiado, respondeu seco:
A senhora Beatriz não gosta que ninguém se aproxime. Diz que é o depósito. Helena apenas agradeceu, mas ficou com aquilo na cabeça. Depósito? Com tranca dupla e câmera voltada para ele? Estranho. Numa tarde chuvosa, Álvaro, o marido, finalmente apareceu. Alto, elegante, sorriso fácil, mas havia algo em seu olhar que fez Helena recuar meio passo. Ele tinha o tipo de simpatia que brilha por fora, mas não aquece ninguém por dentro. Então você é a nova babá. Sim, senhor. Espero que goste daqui. Beatriz é exigente, mas paga bem. Já percebi que é uma casa de muitas regras. Regras mantêm a ordem, minha cara. Sem elas, o caos entra. Ele sorriu e saiu, deixando um perfume forte e uma sensação amarga no ar. À noite, Helena ouviu novamente passos no andar de baixo. Dessa vez, não hesitou. Pegou o celular e desceu. A casa estava em meia luz. O relógio marcava 2 da manhã. Ao se aproximar da porta trancada, notou que o cadeado estava aberto. A respiração ficou curta. Empurrou a porta devagar. O rangido ecoou no silêncio. Um corredor estreito, cheiro de umidade, uma escada que descia. Helena desceu, o coração disparado. No porão, luz fraca, poeira e uma cadeira. Com correntes. Ela recuou, assustada. E antes que pudesse pensar, uma voz soou atrás dela. Não devia ter vindo aqui, Helena. Virou-se. Beatriz estava parada na escada, o rosto frio, os olhos como lâminas. Eu ouvi barulhos, achei que alguém... Você está aqui para cuidar de Elisa, não para investigar a nossa casa. Eu não quis desrespeitar. Então não desrespeite. Beatriz subiu as escadas e trancou a porta atrás delas. Helena ficou parada, tremendo. Aquilo não era mais um trabalho. Era um mistério. E agora, ela estava dentro dele. Na manhã seguinte, Elisa estava estranhamente quieta. Desenhava com lápis de cor e no papel havia uma figura, uma mulher de cabelos curtos, igual a Helena, e atrás dela um homem com correntes nos pés. A menina olhou para ela e disse com a voz baixa: Eu disse que ele estava triste. Helena sentiu o sangue gelar. E naquele momento soube que o segredo daquela casa era muito maior do que imaginava. O domingo amanheceu pesado. O céu cinza parecia espelhar o clima dentro da mansão. Beatriz mal olhou para Helena no café da manhã. Elisa desenhava em silêncio, sem o sorriso habitual. Álvaro lia o jornal com ar distante, como se nada tivesse acontecido. Mas Helena sentia. Havia algo errado. Algo pulsando sob aquele ar de perfeição. Durante o almoço, a tensão ficou quase palpável. Beatriz corrigia cada gesto de Elisa, cada palavra. Coma direito, filha. Não olhe assim. Engula antes de falar. Helena observava em silêncio, o coração apertado. A menina parecia viver com medo da própria mãe. E quando o garfo de Elisa caiu no chão, Beatriz levantou-se bruscamente, o som da cadeira ecoando. Quantas vezes eu já te disse para não fazer isso? Elisa congelou. Helena, sem pensar, se abaixou e pegou o garfo. Está tudo bem, eu limpo, disse, tentando amenizar. Beatriz respirou fundo, forçou um sorriso e se sentou de novo. Perdoe-me, Helena, tenho andado nervosa. Essa casa exige demais de mim. Mas Helena viu o olhar dela. Não era nervosismo, era medo. Medo de algo ou de alguém. À noite, depois que todos dormiram, Helena não conseguiu. A imagem da cadeira com correntes no porão não saía da mente. Quem ficava ali e por quê? Decidiu que precisava descobrir. Esperou o relógio marcar 2 horas da manhã. Pegou o celular,
Desceu as escadas com cuidado. O cadeado estava novamente aberto. A porta se abriu com o mesmo rangido lento e sinistro. Desceu os degraus, o coração disparado. O ar era frio, denso. Dessa vez, uma pequena luz estava acesa. E, na penumbra, algo se moveu. "Tem alguém aí?" sussurrou. Um gemido baixo respondeu. Helena se aproximou devagar. No canto da parede, um homem. Magro, pálido, os cabelos longos e o olhar perdido. Estava algemado e parecia não falar havia dias. Helena levou a mão à boca, chocada. "Meu Deus! O que fizeram com você?" O homem tentou dizer algo, a voz rouca. "Ela disse que eu era perigoso, mas não sou." Antes que pudesse perguntar mais, passos soaram acima. Helena apagou a luz e se escondeu atrás de uma pilha de caixas. A porta se abriu e a luz do corredor entrou. Beatriz desceu lentamente, carregando uma bandeja com comida. O homem se encolheu. "Está com fome?" perguntou ela, fria. Devia estar agradecido. Ela colocou o prato no chão, olhou ao redor e subiu novamente. Helena esperou alguns minutos antes de sair de trás das caixas. O homem tremia. "Quem é você?" perguntou ela. Eu sou o irmão dela." O mundo pareceu girar. "O quê?" "Beatriz, eu sou o irmão dela, mas para ela eu morri há anos." Helena sentiu um arrepio correr pela espinha. "Por que ela te mantém aqui embaixo?" Ele fechou os olhos. "Ela disse que eu era doente, que eu causei a morte do pai, mas foi mentira. Ela quer o dinheiro, quer tudo só para ela." Helena respirou fundo, tentando entender. "Eu vou te tirar daqui." "Não." Ele segurou o braço dela fraco. "Se tentar, ela te destrói também." Na manhã seguinte, Beatriz estava mais calma, mas seus olhos pareciam atentos demais. "Dormiu bem, Helena?" perguntou com um sorriso forçado. "Sim, senhora." "Ótimo. Elisa gosta muito de você. Espero que continue aqui por muito tempo." Helena sentiu o subtexto. Era uma ameaça disfarçada. Beatriz sabia. Nos dias seguintes, o medo e a desconfiança aumentaram. Helena precisava agir com cautela. Elisa estava cada vez mais estranha. Desenhava o homem acorrentado, chorava à noite e dizia frases que gelavam a espinha. "A mamãe mente, ele não é mau." Certa tarde, enquanto lavava roupas, Helena ouviu um barulho de vidro quebrando no quarto de Elisa. Correu. A menina estava no chão, tremendo. "O que aconteceu, meu amor?" "A mamãe gritou comigo, disse para eu nunca falar do tio." Helena o abraçou, o coração apertado. Sabia que precisava fazer algo. Naquela noite, esperou Beatriz sair. Ela sempre saía às quintas para visitar a mãe. Pegou a chave reserva que havia encontrado na lavanderia e desceu ao porão. O homem ainda estava lá, mais fraco. "Eu chamei a polícia", sussurrou Helena. "Você vai sair daqui hoje." Mas ele arregalou os olhos, desesperado. "Não, ela tem gente lá fora, vai saber, você não entende." Antes que pudesse responder, ouviram passos. Helena se escondeu, com o coração na garganta. A porta se abriu e uma voz masculina ecoou. "Helena?" Era Álvaro. Ele desceu devagar, olhando em volta. Os olhos dele encontraram os do homem acorrentado. E, para o horror de Helena, ele sorriu. "Ah, então a nossa babá descobriu o segredo da família." Helena se levantou, apavorada. "O que é isso, seu Álvaro?" "A verdade, minha cara. O irmão da minha esposa é um assassino. Está aqui porque merece." Mas o homem acorrentado balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. "Ele mente. Foi ele quem matou nosso pai. Eu vi tudo." Álvaro avançou um passo, o olhar frio. "Cuidado com o que diz, Helena.
Às vezes, quem tenta ser herói acaba sendo o próximo a assumir. Helena ficou imóvel. Álvaro saiu, trancando a porta por fora. O som do cadeado ecoou como um aviso. Ela estava presa naquele jogo. E agora sabia demais. Na manhã seguinte, Beatriz fingia normalidade, mas Helena notou. O celular dela havia sumido. E o jardineiro, que costumava cumprimentá-la, desviava o olhar. Tudo estava sob vigilância. Na hora do almoço, Elis olhou para Helena e sussurrou. Ele disse que vai te proteger. Quem, Elisa? O tio. Ele falou comigo de novo. A menina sorriu de leve. E naquele instante, Helena entendeu que não podia mais esperar. Precisava libertar aquele homem. E talvez salvar a si mesma e aquela criança antes que fosse tarde demais. Helena passou o dia em silêncio. Cada passo que dava pela casa era observado. Beatriz fingia calma, mas o olhar denunciava a vigilância. Álvaro sorria demais, e sorrisos assim sempre escondem algo. No quarto de Elisa, o clima era pesado. A menina desenhava de novo, o homem acorrentado, mas dessa vez havia fogo no desenho. Helena perguntou: Por que fogo, Elisa? Porque é assim que o tio vai morrer. Helena sentiu o estômago revirar. Quem disse isso? A menina olhou para a porta e sussurrou: O papai. A noite caiu lenta e densa. Beatriz anunciou que o marido viajaria no dia seguinte, mas Helena sabia que era mentira. Álvaro passaria a noite no escritório, o que sempre significava algo acontecendo no porão. Por volta das 2 da manhã, Helena ouviu o barulho de passos, de novo. Ela levantou devagar e seguiu o som, mas dessa vez não desceu sozinha. Elisa, sonolenta, estava parada na escada. Volta pro quarto, querida. Ele tá chamando-te, Helena. Ele tá com medo. Helena pegou a menina pela mão e desceram juntas, sem acender as luzes. A porta do porão estava entreaberta. Lá dentro, Álvaro. Ele segurava uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforos. O que o senhor está fazendo? Gritou Helena apavorada. Álvaro se virou, surpreso. O que acha, Helena? Limpando a sujeira da casa. Isso é loucura. Ele é seu cunhado. Não é nada meu. É um problema que devia ter morrido há muito tempo. Helena avançou, tentando pegar Elisa no colo. Mas Beatriz surgiu do escuro, o rosto duro. Fique onde está. Por um instante, os 4 ficaram imóveis, cercados por aquele ar pesado. O homem acorrentado olhava para Helena, implorando sem palavras. E Beatriz, pela primeira vez, parecia dividida. Beatriz, disse Helena firme, olhe para ele. Isso é humano. Você vai deixar o seu marido matar seu próprio irmão? Beatriz tremeu. Álvaro lançou-lhe um olhar gelado. O que acha, Helena? Vai fazer o que sempre faz. Ficar calada. Foi isso que quebrou algo dentro dela. Beatriz gritou. Não! Chega! Helena aproveitou o momento e correu até o homem, tentando soltar as correntes. Álvaro tentou impedir, mas Elisa gritou, alto, desesperada. O som ecoou por toda a casa. No meio da confusão, Beatriz empurrou o marido. A garrafa de álcool caiu no chão, quebrando no chão. O líquido se espalhou, e o fósforo aceso rolou de sua mão. Chamas se ergueram de repente. O fogo se espalhou rápido. Helena puxou Elisa e gritou para o homem. Venha! Ele cambaleou, mas conseguiu se soltar. O porão começou a desabar em fumaça. Beatriz chorava, olhando para o marido caído. Helena tentou puxá-la também. Vamos, Beatriz! Eu não posso, murmurou ela, olhando para Álvaro inconsciente. Eu causei tudo isso. O fogo aumentava. Helena arrastou Elisa e o homem até o lado de fora, tossindo, cobertos de fuligem. Atrás deles, a mansão ardia como um inferno. Beatriz, ainda lá dentro. Minutos depois, sirenes, vizinhos, bombeiros, gritos. Tudo virou caos. Helena, ainda tremendo, olhou para o homem. Ele chorava,
mas não de dor, de alívio. Ela se redimiu. No fim, salvou todos nós. O fogo consumiu o resto da noite. Quando o sol nasceu, o que restava da mansão era cinza. Horas depois, na delegacia, Helena contou tudo. Os policiais confirmaram: o homem realmente era irmão de Beatriz. Havia documentos, registros e provas escondidas, falsificadas por Álvaro. Ele havia desviado a herança do sogro e culpado o cunhado pela morte do velho patriarca. Beatriz, antes de morrer, deixou uma carta, escrita às pressas e entregue por um bombeiro. Nela, confessava tudo e pedia perdão. Helena foi absolvida em qualquer envolvimento, mas mesmo livre, sentia um peso no peito. Elisa, órfã agora, seria entregue a parentes distantes. Antes de ir, a menina abraçou Helena e disse: "O tio disse que você é a pessoa mais corajosa que ele já conheceu." "Ele está bem?" perguntou Helena emocionada. "Tá. Ele disse que agora o papai e a mamãe estão com Deus." Helena sorriu com lágrimas nos olhos. "E você, meu amor?" "Eu também tô bem, porque eu sei que o fogo levou o mal embora." Sem saber o que responder, Helena apenas abraçou forte. Dias depois, voltou ao local da antiga mansão. Entre as ruínas, um quadro chamuscado, caído no chão. O retrato de família. Beatriz, Álvaro e Elisa, sorrindo, falsamente felizes. Helena recolheu o quadro e deixou sobre as cinzas. "Que o bem vença sempre", murmurou. Atrás dela, o irmão de Beatriz apareceu. Tinha um olhar mais tranquilo. "Ela te salvou também, sabe?" disse ele. "Se não fosse você, ninguém conheceria a verdade." "E agora, o que vai fazer?" "Recomeçar. Talvez longe daqui." "Boa sorte." Ele sorriu. "E você, Helena?" "Eu também vou recomeçar. Mas primeiro, preciso descansar da escuridão." Os dois caminharam em direções opostas, cada um levando um pedaço da mesma história. Enquanto o vento soprava pelas ruínas, parecia sussurrar a última lição que aquela casa deixara. O mal pode se esconder sob o luxo e o silêncio. Mas a verdade, quando encontra coragem, sempre queima mais forte que o fogo. Toda mentira tem um preço. E toda verdade, por mais dolorosa, liberta quem a enfrenta com o coração limpo. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal para mais histórias como essa.